de Éfeso são igrejas que carregavam uma série de desafios. Porém, nós vamos perceber que com a perda de um dos apóstolos, que foi justamente Judas Iscariotes, nós vamos analisar em Atos capítulo de número 1, sobre o problema de que por que começou a aparecer gente infrutífera na igreja. Gente infrutífera. Você vai perceber que em Atos capítulo de número 1, a Bíblia Sagrada narra dizendo que o apóstolo Pedro, como mais uma vez, né, há quem diga que Pedro depois do Espírito Santo mudou, ainda não é verdade, ele ainda vai cometer erros gravíssimos e Paulo vai precisar repreender na cara a expressão que ele usa. E a proposta é bem simples. Olha só a ideia do resto do colegiado apostólico. Pegaram dois homens, chamado José e chamado Matias. Eles simplesmente vão lançar sortes. Provavelmente eles usaram o método do Urim e do Tumim, que eram pedras que ficavam nas estolas sacerdotais, para saber quem é o obreiro que ficaria no lugar de Judas Iscariote, porque na mente de Pedro tinha que completar os 12 apóstolos. E aí sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a sorte caiu em Matias. E qual que é o problema? É uma tese que eu tenho, que Matias não foi alguém escolhido por Deus. E a prova disso, por dois argumentos. Primeiro, Jesus já, principalmente se nós assembleamos que somos dispensacionalistas, não acreditamos na dispensação, irmãos, Jesus não estava mais se revelando pelo método do Urim e do Tumim. Você vai perceber que toda vez que Jesus levantou obreiro, sabe o que ele fez? Ele chamou, e mesmo quando ele chamou, ele passou a noite em oração para escolher quem que seria o colegiado apostólico. Agora, olha só para você ver a diferença de um obreiro que frutifica, de um cristão que frutifica, de uma obreira, de uma cristã que frutifica para alguém que não frutifica. Pedro lança sorte e cai sobre Matias. Quando é que você ouviu falar de Matias na Bíblia ou na história? Não vai ter mais registros dele. Mas alguns falam assim, Starling, mas por que não teve registro? Não significa que ele não fez nada. Estamos falando de um apóstolo. Nem na história eu achei nada sobre ele. Agora quer ver a diferença? Eu queria que a mídia colocasse, por favor, Atos capítulo de número 13, o versículo de número 2. Atos capítulo de número 13, o versículo de número 2. Diz assim, ó, enquanto eles ministravam, observe, perante o Senhor, olha só, e jejuavam. Quem disse, irmãos? Quem disse? O Espírito Santo. Disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e Saulo, para quê? Para a obra a que os tenho chamado. Numa, quem disse foi Pedro. Pedro ora, o Espírito Santo não fala nada. Em Atos 13, 2, o Espírito Santo que diz, esse homem, esse Paulo, era o 12º apóstolo. Foram 3 continentes pregando o evangelho, 13 cartas escritas. O homem que gerou mais influência do que todos os imperadores romanos juntos. Porque, Starling, alguém chamado por Deus para cumprir a vocação dentro do qual ele designou. Frutificou. Então a grande questão é, como é que linka a oração à frutificação? É orar e aguardar o tempo do Espírito Santo para que a obra acabe se consumando. Porque embora